Bom dia, família Canção Nova. Bom dia você que está acompanhando Sorrindo para a Vida. Olha, a gente quer deixar você bem informado. E para começar, a gente traz a homilia do Papa Francisco desta manhã. O Papa afirmou que os evangelizadores precisam ser cheios de vida e que cristãos sem alegria são prisioneiros das formalidades. Bom, você está acompanhando o CN Notícias, edição da manhã. Estamos ao vivo do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo. Agora são 9 horas e 23 minutos. Bom, aqui no Brasil, vamos saber como está a situação das cidades que estão sofrendo aí com as consequências das chuvas no Sudeste, né? Hoje tem participação do nosso correspondente no Rio Grande do Sul, Tomás Guarese, mostrando iniciativas da igreja para atender um pedido do Papa Francisco. Direto da Terra Santa, nossos correspondentes contam como a solidariedade tem sido um forte instrumento para ajudar a população de Gaza. CN Notícias, edição da manhã, está no ar. Bom, a alegria foi o tema da homilia do Papa Francisco na manhã de hoje na Casa Santa Marta. O Papa afirmou que os evangelizadores precisam ser cheios de vida e que cristãos sem alegria são prisioneiros das formalidades. Francisco alertou o risco do desprezo da religiosidade requintada pela espontaneidade da alegria com o Senhor. Disse ainda que a igreja não irá em frente com evangelizadores chatos, amargurados, somente irá em frente com evangelizadores alegres e cheios de vida. Bom, a Organização Mundial da Saúde declarou elevado o risco internacional dos casos do coronavírus. E nós recebemos há pouco a notícia de que também na Alemanha foi confirmado o primeiro caso do coronavírus. E no Brasil, a Anvisa reforça a atenção contra o coronavírus em portos e aeroportos. Segundo o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, a agência reforçou a atenção para casos suspeitos da doença, em especial nos portos e aeroportos que recebem passageiros vindos da China. Apesar de aumentar o alerta contra o novo vírus, a Anvisa não altera procedimentos adotados para outras doenças. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, elevou de moderado a elevado o risco internacional do coronavírus. Os governos japonês, dos Estados Unidos e da França vão enviar aviões para retirar seus cidadãos de Wuhan. As pessoas repatriadas ficarão em quarentena. Nesta segunda-feira foi registrada a primeira morte na capital chinesa. A vítima foi um homem de 50 anos. O surto do coronavírus já provocou 106 mortes e 4.500 pessoas foram infectadas. E a epidemia do coronavírus é destaque dos jornais estrangeiros hoje. Por exemplo, The Washington Post informa que os Estados Unidos estão ampliando a triagem em 20 aeroportos. O governo alertou os americanos a evitarem viajar para a China. O The Telegraph também destaca os casos de epidemia chinesa, expandindo seu esforço para conter o surto viral. A China convocou seus cidadãos a adiarem viagens ao exterior a fim de proteger a segurança de chineses e estrangeiros. A gente vai agora para um breve intervalo. A seguir, vamos atualizar a situação dos estados do Sudeste atingidos pelas chuvas. E agora a gente fica aí com imagens ao vivo da capital paulista. Por aqui a mínima é 16 graus e a máxima de 34. O céu azul, um dia belo aqui em São Paulo. CN Notícias, edição da manhã está de volta. Nós vamos falar agora da situação das chuvas no Sudeste. No Espírito Santo passa de 12 mil o número de pessoas fora de casa. Mais de 20 municípios do estado têm alto risco de deslizamentos. As cidades cortadas pelo Rio Doce correm o risco de enchentes no noroeste do estado, já que o rio passou a marca de 7 metros. No interior do Rio de Janeiro, 2 pessoas morreram em Itaperuna. Nesta segunda, a bancada federal esteve reunida com o governador Renato Casagrande, que vai solicitar apoio ao Banco Mundial para ajudar as vítimas das chuvas. E em Minas Gerais subiu para 47 o número de mortes causadas pelas chuvas em Belo Horizonte. A Defesa Civil informou aos moradores que seguem em estado de alerta para fortes chuvas até quarta-feira.
E o governo federal anunciou que vai antecipar o pagamento do Bolsa Família e vai liberar o fundo de garantia para as vítimas das chuvas em Minas Gerais. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou também que está disponível uma reserva de 90 milhões de reais para dar assistência às vítimas das chuvas. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Predomínio de sol na região sul. Chove no Rio Grande do Sul, Paraná e região central de Santa Catarina. Tempo firme nas demais áreas. No sudeste, o sol aparece em todos os estados, mas ainda tem previsão de pancadas de chuva. Depois do temporal do fim de semana e das fortes cheias dos rios, ainda há risco de chuva forte em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já em São Paulo, a chuva é isolada. Para o centro-oeste, dia ensolarado no Mato Grosso do Sul. No norte do Mato Grosso, o sol aparece entre nuvens e chove a qualquer hora do dia. Grandes áreas de instabilidade ainda vão predominar no norte do Brasil. Chove em vários momentos do dia, principalmente no Tocantins. Dia instável, com pancadas de chuva no interior e sertão nordestino. Risco de chuva forte entre o Maranhão, Piauí e o Ceará. Bom, depois que o Ministério da Educação admitiu erro na correção de mais de 6 mil provas do Enem, a divulgação do resultado do SISU está suspensa por determinação da Justiça. O governo se movimenta para recorrer da decisão. Liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo impede que os resultados sejam divulgados nesta terça-feira, que era a data estimada pelo governo. A decisão foi tomada na sexta-feira passada e pede a permanência da suspensão até que o governo federal demonstre a correção das provas apontadas com problemas de correção por estudantes de todo o país. Agora, a Advocacia Geral da União, que representa o governo, definiu que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que suspendeu a divulgação do resultado do SISU. Na noite de domingo, a presidente do TRF da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, já havia rejeitado o pedido da AGU para derrubar a liminar. Ela entendeu que a Justiça Federal de São Paulo nada mais fez do que proteger o direito individual dos candidatos do Enem a obterem da administração pública um posicionamento seguro e transparente a respeito da prova que fizeram. O SISU oferece nesta edição 237 mil vagas em 128 instituições públicas do Brasil. Foram ao todo mais de 3 milhões e 400 mil inscrições efetivadas, a maioria do curso de Medicina, com 274 mil. O Thiago está no time dos que pretendem entrar para a Medicina e conseguiu se inscrever logo no primeiro dia do SISU, mas estranhou as atualizações das notas de corte. O que eu pude perceber é que estava tendo uma confusão na hora das notas de corte. Um dia estava muito baixo, outros dias estavam mais altas, e era uma subida de nota que complicou bastante. Para ele, a indefinição da data da divulgação do resultado do SISU prejudica ainda mais os candidatos que já passaram por vários momentos de apreensão desde a prova do Enem. Primeiro a gente fica com ansiedade para começar, chegar no dia de fazer a prova, a gente se prepara bastante, tem bastante comprometimento com o estudo, para poder chegar no dia e fazer a prova. Depois é uma ansiedade para chegar à abertura do SISU e fazer o acompanhamento das notas de corte. E depois a ansiedade pelo resultado. O que esse ano está sendo uma ansiedade maior ainda. Porque nos outros anos, pelo menos a gente tinha certeza do dia que iria sair a nota. E aí a gente vive essa incerteza de o resultado está certo, as notas do SISU estão boas, eu vou passar, não vou passar, que dia que o resultado do SISU vai sair. E diante de tudo isso, o Ministério da Educação suspendeu as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, previstas para começar hoje. O tribunal manteve a decisão da Justiça de São Paulo, que suspende a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada. Ainda não há novas datas para iniciar o processo seletivo, que só serão publicados após decisão final da Justiça. E uma oportunidade para os estudantes que almejam fazer uma faculdade no exterior. Direto de Portugal, Cíntia Santos conta que uma das universidades mais antigas do mundo aceita a candidatura de estudantes brasileiros. Estudantes brasileiros podem cursar a faculdade aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal. Com a nota do Enem, o estudante brasileiro pode se candidatar a uma vaga a esta faculdade. A Faculdade de Coimbra, a Universidade de Coimbra tem mais de 700 anos de história. O currículo é reconhecido em toda a Europa.
Tem mais de 3.000 estudantes brasileiros estudando nessa universidade e mais estudantes de mais 100 nacionalidades. Uma universidade realmente universal. E também, estudando em Portugal, é possível que o aluno vá estudar, fazer um pequeno pedaço da sua faculdade em outro país, o que se chama Erasmus. Para se candidatar, precisa ficar de olho que a candidatura está mais ou menos de maio a junho, já que o ano letivo aqui começa em setembro, e precisa cuidar dos vistos necessários para aqui morar. Os candidatos precisam sempre estar entrando no site da Faculdade de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Os brasileiros que lá moram em Coimbra tem sempre reuniões, a faculdade tem um apoio especial para brasileiros e está cada vez mais abertas à possibilidade de receber novos brasileiros. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Valeu, Cíntia. A seguir, vamos mostrar uma iniciativa da igreja no Rio Grande do Sul para atender um pedido do Papa Francisco. Estamos de volta agora para mostrar uma iniciativa lá do sul do Brasil. Uma comissão de combate a abusos está sendo criada para atender a um pedido do Papa Francisco. De Novo Hamburgo, da geradora da TV Canção Nova no Rio Grande do Sul, Tomás Guarese traz mais informações. Olá, bom dia! Esta é uma ação proposta para toda a igreja. Cada arquidiocese, diocese ou equiparada deve constituir uma comissão diocesana de ouvidoria canônica ou interdiocesana. A sua função é apurar as possíveis denúncias de delitos contra o sexto mandamento do Decálogo por parte de clérigos ou membros de institutos de vida consagrada ou sociedades de vida apostólica, a menores ou pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como prestar toda assistência à vítima e também à sua família. Eu conversei com o padre Eurípides, que é chanceler do Bispado de Novo Hamburgo, e ele nos explicou que esta comissão vai atuar analisando e investigando junto às partes envolvidas para se fazer a devida acareação para os procedimentos legais e canônicos, afastando também as possíveis falsas denúncias de interesses pessoais. A Diocese de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, será estruturada de 3 sacerdotes e 3 leigos, um advogado, uma assistente social e uma psicóloga. Cada local deverá escolher a melhor data para a divulgação e lançamento oficial dos trabalhos da ouvidoria. A partir da divulgação oficial, quem se sentir em necessidade de atendimento para esta questão específica poderá buscar junto à mitra diocesana um agendamento com a comissão ou com o seu representante legal. O lançamento oficial na Diocese de Novo Hamburgo será na quarta-feira de cinzas. Tomás Guarese, de Novo Hamburgo, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Tomás. Agora a gente vai lá para o Oriente Médio. No fim de semana, o exército israelense realizou uma série de bombardeios contra alvos do Hamas na faixa de Gaza. A ação foi uma resposta ao lançamento de balões incendiários no território israelense. A região que sofre ainda com os conflitos encontra alívio na solidariedade. Nossos correspondentes na Terra Santa foram até Gaza e contam como a solidariedade tem sido um forte instrumento para ajudar a população. Na verdade, não somos muitos, mas somos como sal. Esse sal dá novo gosto à comida e esse é o nosso papel de cristãos. Em primeiro lugar, precisamos ficar aqui e levar para a sociedade, como sempre fizemos no passado, dinamicidade, diálogo, encontros e coragem para o futuro, para reconstruirmos uma sociedade forte como já foi antes. A presença cristã na Terra Santa se caracteriza pela profundidade das suas raízes. Ao longo dos séculos, a Igreja esteve a serviço da pessoa humana, independentemente da sua religião ou crença. Em Gaza, a irmã Delfina, responsável pela comunidade das Irmãs da Caridade, que atende cerca de 70 muçulmanos portadores de deficiência nas suas casas, nos diz: vivo todo dia por eles. E quanto maior é o esforço que fazemos por eles, maior é a alegria. Sinto que cada mãe sente pelos seus filhos.
Eu costumo dizer que a inteira faixa de Gaza conhece a comunidade cristã graças à obra das Irmãs da Caridade, que estão aqui há 30 anos. A Santa Madre Teresa veio aqui pessoalmente para abrir essa casa e é uma grande bênção para nós. Os pobres são maravilhosos, os pobres são excepcionais, os pobres são generosos. Eles nos dão mais do que oferecemos a eles, dizia Madre Teresa. Do mesmo modo, as Irmãs da Caridade procuram os mais pobres entre os pobres para servi-los. Uma forma de caridade e benevolência que se encontra também na Igreja Greco-Ortodoxa de São Porfírio, no coração da cidade velha de Gaza. Durante a última guerra de 2014, a igreja acolheu e apoiou 650 muçulmanos. Uma mulher deu à luz um menino, sim, precisamente aqui, dentro da igreja. A igreja de São Porfírio, para os greco-ortodoxos, é uma das primeiras e mais antigas igrejas de Gaza. Foi construída no 4º século depois de Cristo. A mesquita é separada da igreja por um muro e o sino da igreja abraça o minarete da mesquita. Esse é um sinal importante de tolerância entre muçulmanos e cristãos através dos séculos na Palestina em geral e em Gaza em particular. A toda hora e em qualquer lugar, a igreja foi e segue sendo um refúgio para os sem-tetos. Bom, assim a gente termina a edição de hoje do CN Notícias. Continue com a Canção Nova, bom dia e até amanhã. Você fica na companhia da Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Né, Renata? Bom dia para você.